Olá, aqui é a Sula Cardoso, sou cabeleireira e dona de salão há mais de 30 anos e sou professora de cortes de cabelos femininos do básico ao avançado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda aula da semana dos cortes perfeitos. Nessa semana você está aprendendo os segredos para fazer cortes perfeitos sem medo de errar. O corte perfeito é aquele que você executa perfeitamente em qualquer tipo de cabelo. Seja ele curto, médio, longo, seja ele grosso, volumoso, fino, sem volume, seja ele crespo, cacheado, liso ou ondulado. E o que eu vou te ensinar nesse método serve para você que tem medo de cortar qualquer tipo de cabelo, medo de deixar um lado maior que o outro, medo da cliente pedir um corte e você não saber como fazer aquele corte, dando aquele frio na barriga. Medo de usar a navalha e deixar buracos. Ou então até faz cortes longos e médios, mas tem medo de fazer cortes curtos. Nesse vídeo de hoje você irá aprender o jeito certo para fazer cortes perfeitos, aplicando os dois pilares que eu desenvolvi, que fazem com que eu e minhas alunas consigam fazer cortes perfeitos sem medo de errar. Na primeira aula da semana dos cortes perfeitos, eu mostrei os 3 pontos cegos que te impedem de fazer um corte perfeito. Se você ainda não assistiu à primeira aula, saia desse vídeo agora que você está vendo e vá assistir a primeira aula antes de ver a aula de hoje, clicando aqui em volta dessa tela. É importante que você assista todas as aulas na sequência para você entender todo o conteúdo que eu estou te passando. Combinado? Eu quero agradecer as dezenas de comentários que recebi na comunidade da Semana dos Cortes Perfeitos. Vários comentários falando dos principais pontos cegos que você tem e comentários de profissionais contando um pouco de sua história. Eu li e tentei responder o máximo de comentários deixados lá na comunidade. É muito legal ver essa comunidade de cabeleireiras e cabeleireiros crescendo e interessados em aprender a fazer cortes perfeitos. Caso você ainda não tenha deixado o seu comentário lá na comunidade, clique no botão aqui abaixo depois de assistir o vídeo de hoje e entre lá na comunidade. Sabe, eu vejo muitos profissionais querendo fazer cortes perfeitos e perderem o medo de errar, mas esses profissionais só sabem fazer alguns tipos de cortes e na maioria das vezes com dificuldades. E o corte não sai perfeito. Por quê? Porque geralmente a forma que você, profissional, aprendeu foi com um método complicado. E esse método complicado não fez você perder o medo. Pelo contrário, você continua com medo de cortar e deixar um lado maior que o outro, medo de cortar qualquer tipo de cabelo, medo da cliente pedir um corte e você não saber como fazer aquele corte, dando aquele frio na barriga. Medo de usar a navalha e deixar buracos, ou até você faz cortes longos e médios, mas tem medo de fazer cortes curtos. Para você perder o medo e fazer cortes perfeitos, existe um jeito certo. Você tem que saber fazer a leitura do corte e dominar a execução do corte. E que bom que você está aqui participando dessa semana, porque aqui você irá aprender um método simples para fazer cortes perfeitos e que vão fazer você perder o medo de cortar cabelos. Nessa aula vou te ensinar os 2 pilares do meu método. Esses 2 pilares são a base do meu método. Aplicando-os juntinhos, você conseguirá fazer um corte perfeito em qualquer tipo de cabelo. Seja ele longo, médio, curto, seja ele grosso, volumoso, fino, sem volume, crespo, liso ou ondulado. Então vamos lá. Agora vou detalhar os 2 pilares. Você está preparado para aprender cada um deles e transformar seus cortes? Bem, o primeiro pilar do meu método é dominar a leitura do corte. Para dominar a leitura do corte, você tem que saber o resultado do corte usando uma certa posição da mecha. A posição da mecha envolve o ângulo e a direção que você vai levar essa mecha. Se é na direção do crescimento, para a direita ou para a esquerda. Isso é muito importante para que você não deixe um corte com um lado maior que o outro. Você corta cabelos sem saber que está usando ângulos? E a direção da mecha, você sabe qual o efeito de cada uma delas? Saber o efeito de cada ângulo e a direção da mecha em um corte é fundamental para você saber fazer a leitura do corte.
Esse primeiro pilar vai fazer você perder o medo. Porque se você sabe o resultado de cada posição da mecha, você vai saber o resultado do corte. Você vai conseguir cortar qualquer tipo de cabelo. Pois é. Em todos os cortes, seja no curto, no médio, no longo, você usa ângulos e direção para fazer um corte perfeito. Vou te mostrar agora aqui na lousa. Vamos lá. Quando eu falo em posição de mecha envolve ângulo e direção. Se você não sabe que está usando o ângulo, você pode deixar um lado maior que o outro. Por quê? Você está usando nesse corte aqui um ângulo de 45 graus. Todas as mechas têm que estar 45 graus. Por quê? Se você pega desse lado direito, você levanta um pouquinho mais a mecha, você não está usando mais um ângulo de 45 graus. Desse lado você está usando um ângulo de 45 graus, que é para mais para baixo, e aqui você levantou um pouquinho mais, o que acontece? Essa parte aqui vai ficar mais curto. E essa parte vai ficar mais comprida. Não é isso? Mas aí você está usando todos os ângulos de 45 graus. Né? E você tem que, por exemplo, você está usando todos os ângulos de 45 graus, a posição da mecha envolve ângulo de direção. Qual a direção que você vai usar nesse corte? Você vai usar todos os ângulos a 45 graus e a mecha na direção do crescimento. Você não vai levar nem essa mecha para frente, nem essa mecha para trás. Você vai deixar todas as mechas em direção do crescimento. Aí se você começa aqui em direção do crescimento, né? Que não é nem para a direita nem para a esquerda, você usou aqui direção do crescimento, desse lado você chegou um pouquinho mais para frente. O que vai acontecer? Esse lado vai ficar mais curto e esse lado vai ficar mais comprido. Você está vendo como envolve as duas coisas? Né? Se nessa parte aqui, em vez de você levar para frente, aqui você usou na direção do crescimento, desse lado você jogou um pouco para trás a mecha. Esse lado vai ficar maior e esse lado vai ficar menor. Fica um lado maior que o outro. Então você tem que se atentar à posição da mecha que envolve ângulo e direção. Se você erra no ângulo de um lado, você já deixa o corte mais um lado maior que o outro. Se você erra, você acerta todos os ângulos, mas você errou na direção da mecha. Você levou de um lado mais para a direita, do outro lado mais para a esquerda. Um lado vai ficar maior que o outro. Entendeu? O que é? Se atentar a posição da mecha, e você sabendo a posição de cada mecha, né, em um corte, você vai saber fazer a leitura do corte, porque você sabe, se você cortou aqui a 45 graus, essa parte aqui, você fez todo o corte nessa cabeça a 45 graus, você tá vendo que essa aqui ficou menor, essa mechinha ficou menor, essa ficou maior, essa ficou um pouco maior, essa ficou um pouco maior. Não é? Você vai saber o resultado. O cabelo fica levemente chanfrado, se você usou todo ele a 45 graus. Se você usou um corte com o cabelo todo, a posição da mecha toda a 90 graus. Toda a 90 graus. 90 graus é o mesmo grau de um lado, o mesmo grau de outro. O cabelo vai ficar em camadas. Não é isso? Vai ficar todo por igual. Como ele fica todo por igual, vai ficar uma mecha em cima da outra. E você usando também um ângulo de 90 graus, você tem que se atentar à direção da mecha. Aqui, ó, outra coisa, em alguns cortes você também tem que se atentar à posição da ferramenta. Por exemplo, você vai fazer um corte Chanel de bico, você leva todas as mechas
Pode ser a 45 graus para deixar chanfrado, pode deixar a 15 graus, né? Você levou todo para o centro da nuca, né? A mecha. Aqui você deixou a tesoura em paralelo. Você deixou a tesoura em paralelo. O que acontece? Você vai diminuir o bico. Você não quer um bico grande, um canel de bico, com o bico bem acentuado? Se você deixar a tesoura em paralelo, você vai diminuir esse bico. Ele vai ficar com o bico, mas bem menos acentuado. Então, o que você tem que fazer? Você tem que levar todas as mechas para o centro da nuca e deixar a tesoura na diagonal ou na vertical. Você está vendo como a posição em alguns cortes, a posição da ferramenta influi bastante. Entendeu? Agora, eu vou mostrar para você um trechinho da minha aula usando a posição da mecha, onde eu explico a diferença que dá você mudando a posição da mecha. Vamos lá? Imagine o pente aqui no meio da mecha, imagine na sua cabeça o pente no meio da mecha e o ângulo aqui, olha, em 90 graus, certinho, do mesmo lado, ó. Tá imaginando aí, tá vendo, ó? Tem a mesma medida, é a mesma coisa. Olha só. Ao contrário, para me certificar se os dois lados estão iguais, tá? Porque como eu vou usar como eu vou usar aqui esse retângulo como minha mecha guia, os dois lados tem que ficar igual, esse e esse, ó. Porque se ficar um lado maior que o outro, eu vou ter problema, vão ficar um lado maior que o outro também no restante do cabelo, tá? Ó, olha, tá vendo o centro aqui? Eu quero que ele fique reto. Vem aqui. Sequei, ó. Olha aqui. Olha que maravilha. Vendo? Do meio, vou unir esse de baixo com o de cima, ó. A minha mecha tá a 45 graus, ela não tá aqui a 90 graus, ela tá a 45 graus, tá? Essa posição aqui é 45 graus e você vai usar para fazer todo esse quadrante aqui que eu separei, ó. Com a tesoura na diagonal. Vou para esse lado aqui. Aqui tá o corte seco, o cabelo seco depois do corte. Seguir a mecha guia não tem erro, olha aqui, todo a 90 graus, seguindo a mecha guia, o cabelo tá perfeito, cortado perfeito. De acordo com o crescimento, não posso levar nem para trás nem para frente, tá? Porque senão vai dar diferença. No mesmo, ó, ficou um pouquinho maior, você verificou que tá tudo ok, passa pro segundo quadrante. Esse segundo vai ser a 45 graus, tá? O segundo pilar do meu método é a execução do corte. Para executar o corte, você tem que saber qual técnica usar. No meu método, eu uso 3 técnicas. A primeira é a técnica da tesoura fio laser com cabelo molhado. Essa técnica é uma técnica mais tradicional. Você usa esse tipo de técnica quando não quer fazer um acabamento desfiado e não quer tirar volume. Você só quer cortar reto ou cortar degrafilando as pontas. Veja só esse corte que eu fiz com a tesoura fio laser. Nesse cabelo eu vou fazer um chanel de bico, começando no meio do pescoço. Vai começar aqui no meio do pescoço, tá?
Vou puxando o cabelo aqui pra trás, tesoura, bico pra cima. Desse outro lado também, puxo na mesma direção. Tesoura, bico pra baixo. Eu sempre embico a tesoura, seguindo essa mecha aqui, tá? Tesoura com bico pra baixo. Tá vendo? Fica certinho, tá? Agora eu vou secar. Você vai ver. Tá aí um Chanel de bico, de maneira fácil de fazer e que fica perfeito. Perfeito, ó. Tá aí. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo, até o próximo vídeo. No meu método, eu ensino essa técnica de maneira simples e sem complicação. Dominando essa técnica, você vai cortar cabelo sem medo de errar. Não vai mais ter medo de deixar um lado maior que o outro. A segunda técnica é a técnica da tesoura fio navalha com cabelo seco. No meu método, eu uso essa técnica quando eu quero cortar desfiando e desconectando, ou cortar desfiando, desconectando e tirando volume, tudo ao mesmo tempo. Com essa técnica, você corta movimentando a tesoura sem raspar no fio. Você pode fazer vários tipos de cortes com cabelo seco quando você quer um acabamento desfiado e o resultado é sensacional. É muito importante o profissional dominar essa técnica, porque evita fazer o corte que parece perfeito, mas não é. Aplicando essa técnica, o cabelo de suas clientes não vai mais ficar com degraus e assim você não vai mais cometer o erro poeira debaixo do tapete, porque você já vai cortando e vendo o resultado. O corte com cabelo seco é maravilhoso, evita você demorar muito tempo para cortar um cabelo. E você tem 3 opções. Você pode cortar só desfiando as pontas, ou você pode cortar desfiando e desconectando, ou ainda você pode cortar desfiando, desconectando e tirando volume, tudo ao mesmo tempo. Lembra do cabelo das minhas clientes, Pen e Adelaide, que eu mostrei na primeira aula? Então, vou agora mostrar um trecho do corte que eu ensino minhas alunas como consertar esses tipos de cortes aplicando essa técnica que eu desenvolvi da tesoura fio navalha com cabelo seco. Eu tô percebendo aqui que esse lado ainda tá um pouco mais curto que esse lado aqui. Ele foi feito ainda mais curto. Por quê? O profissional deve ter feito isso aqui, ó, levado essa mecha mais pra frente e essa parte ficou mais curta, tá? Levar essa mecha mais pra trás, essa parte ficou mais comprida. Então, eu desfiei, agora eu venho aqui, ó, eu cortei na vertical, agora eu vou me certificar na horizontal. Olha aqui a diferença, tá? Tá vendo, ó? Olha aqui, essa parte tá mais comprida, tá? Se eu corto na horizontal, eu depois tenho que verificar na vertical, sempre dessa forma. Aí eu percebi que essa parte aqui, ela tá maior do que essa parte aqui. Depois na terceiro quadrante eu vou mostrar. Sei lá, dele, né? O cabeleireiro. Além dele jogar essa parte mais para trás, aqui ficou maior, ele ainda usou o ângulo mais baixo aqui. Aqui, quando foi cortar essa parte aqui do lado esquerdo, levou o cabelo um pouco mais para frente e levantou um pouco mais a mecha. Então, se você tem noção de ângulo, você não faz isso, entendeu? Não deixa um lado maior que o outro, de jeito nenhum. Então, eu vou me certificando aqui, ó, na vertical, tá? Se eu tivesse, cabelo tivesse já sem esse problema, ter que consertar, eu já faço direto, o cabelo já fica perfeito, os dois lados, sem um lado maior que o outro, tá? Antes de passar para o próximo quadrante, tem que verificar. Por exemplo, eu tô no primeiro, tem que deixar o primeiro perfeito para passar para o segundo. Verifica o segundo, tem que estar perfeito para você passar para o terceiro. Verifica aqui, ficou perfeito, você vai usar aqui essa parte aqui de trás, a mecha daqui de trás, para poder usar essa mecha guia aqui para frente. Então, se você deixa um lado menor, se você deixa
esse lado maior, a frente vai ficar maior, tá? E esse lado aqui, se você deixar menor, a frente vai ficar menor, tá? Então, ok, pronto. Isso aí, ok? Um super beijo. Até a próxima aula. Olha aqui, foi feito de maneira reta. Esse ponto aqui, olha só como eu já desfiei, ó. Essa mecha vai me guiar para o restante do corte. Eu vou me guiar através dessa mecha aqui, tá? Eu vou me guiar aqui, vou apontar a tesoura para essa mecha aqui, ó. Ó, na diagonal. Olha aqui, eu vou fazer isso aqui, ó, tá? Puxar a mecha, tô levando a mecha para frente, ó. Olha aqui o degrau. Tô cortando, desfiando e desconectando esse cabelo. Consertar um cabelo é muito mais difícil do que você fazer o corte diretamente o corte, né? Aqui eu tô fazendo ao contrário, ó. Ó aqui, tô puxando pra frente a tesoura. Pegar essa última mecha aqui, vou dividir aqui bem no meio aqui da nuca aqui, ó. Essa parte eu vou fazer pra lá e essa parte pra cá. E vê algum degrau aqui? Olha aqui, cabelo em V, desfiado. Agora eu vou me certificar aqui abaixo, né? Ó, tudo igual, não tem lado maior que o outro. Agora eu vou separar uma franja pra cobrir aqui, disfarçar essa testa, que essa testa tá longa, por causa da alopécia, né, que ela teve. Tá para comprimento, tiro sempre um pouquinho menos. Depois eu volto e vejo se precisa tirar um pouco mais. Esse tipo de rosto combina muito bem com uma franja. Olha aqui, pessoal, o corte pronto. Ó, você vê algum degrau aqui nesse corte? E esse corte, é um corte que eu não peguei um cabelo retão para poder fazer esse corte. Eu peguei um cabelo já com degraus. E a cliente ela não queria tirar o comprimento, tanto é que o comprimento tá a mesma coisa. Olha aqui, ó. Olha aqui. Fiz um corte em V, olha aqui. Lavei agora, né? Lavei, escovei, ó. Tá? Tem algum degrau aqui? Olha aqui. Então ela pode usar o cabelo da maneira que ela quiser. Pra frente, pra trás, jogado, tá? E é um cabelo, corte em V, sem tirar o comprimento desse cabelo, ok? Eu quero que ela fale se ela gostou ou se ela amou. Tá? Eu amei o cabelo. Se você não está gostando do seu cabelo, vem aqui, porque aqui ela transforma você. Eu adorei, amei o cabelo. Ai, que bom. Muito obrigada, viu? Você vê que coisa maravilhosa a gente ouvir isso da cliente? Eu ouço muito aqui, tá? A gente sai feliz daqui, viu? Feliz, né? Nossa. Então, é isso aí, pessoal. Viu só? Que perfeição ficou o corte? Aprendendo essa técnica que eu desenvolvi, você vai cortar de maneira confortável, sem medo, sem frio na barriga. Você já vai cortando e vendo o resultado. Você não vai mais cortar o cabelo molhado para depois secar, para depois texturizar, para depois degrafilar. Você executa o corte com o cabelo seco do início ao fim. Agora a terceira e última técnica é a técnica da navalha com o cabelo molhado. Você usa essa técnica quando quer fazer um corte desfiado, quando quer dominar redemoinhos, quando quer dominar um crescimento a 30 graus na nuca e na costeleta, quando quer dominar um crescimento em V na nuca e quando quer tirar volume de um cabelo curto ou curtíssimo. Os objetivos da navalha é cortar desfiando, ou cortar desfiando e desconectando, ou ainda cortar desfiando, desconectando e tirando volume, tudo ao mesmo tempo. E o corte com a navalha você só faz com o cabelo molhado. Você faz um corte perfeito pela metade do tempo. A maioria dos profissionais dizem que cortar o cabelo com a navalha espeta e rasga o fio. Que com a navalha só pode cortar cabelo fino, que não pode usar a navalha para cortar cabelo grosso, que a cliente não gosta de cortar o cabelo com a navalha e acaba não usando a navalha por causa desses mitos. E ainda a maioria dos profissionais não corta cabelo com a navalha porque tem medo de fazer buracos. Veja o que essas clientes estão dizendo.
Estamos aqui com a nossa cliente aqui do salão, a Raquel. A Raquel ama cortar o cabelo com a navalha, né, Raquel? Sim. Conta a sua trajetória até você chegar até aqui no nosso salão. Eu fiquei mais ou menos 6 meses rodando vários salões do bairro e nenhum cortava o cabelo com a navalha, porque me informavam que o cabelo que estragava o cabelo. E o que não é verdade, porque corto meu cabelo com navalha há quase 30 anos. E eu cheguei aqui, as meninas me falaram que a Larissa e a Sueli cortavam o cabelo com a navalha. Eu dei graças a Deus, porque assim voltou meu cabelo ao normal, né? Você cortava com quem antes? Eu cortava com uma moça, que ela cortava na casa dela, mas ela foi embora para o Mato Grosso. E ela cortava com a navalha? Cortava só com a navalha meu cabelo. Você rodou todos os salões? Vários salões e nenhum Redondeza. cortavam com a navalha porque diziam que estraga o cabelo. Meu cabelo nunca estragou. É maravilhoso, né? O efeito, O efeito é muito bom, meu cabelo fica muito bom. A gente tem várias clientes que cortam o cabelo aqui, que gostam de cortar o cabelo com a navalha também. O efeito é outro, né? É outro, Então. Fica muito bom. Eu aconselho. Tá ok. Dá uma leveza, né? Sim. No caimento. Sim. É maravilhoso. Então a nossa cabeleireira Larissa. Vamos lá, Larissa. Separei aqui para você um trecho de uma aula que eu ensino no meu curso para você ver como fica perfeito os cortes feitos com a técnica da navalha. Tirar esse peso aqui, tá? Vou com a navalha aqui, ó. Aqui é a mecha, minha mecha guia, né? Aqui é minha mecha guia. Eu quero terminar aqui, então eu começo a passar a navalha e tiro, dou tiro um pouquinho do volume, dessa parte aqui de cima. Foi a parte que a gente tirou, né? Tirou aquele volume que tava aqui. Com a navalha, como eu falei, é 45 graus. E vou dominar essa nuca, essa assim, ó, né? Olha como ele fica, ele forma esse gordinho aqui atrás na nuca. Mexinho. Olha que nuca bonita, olha só, tá? Se não fosse dominar esse crescimento... Viu só? Como o corte fica perfeito usando a técnica da navalha que eu desenvolvi? Alguns profissionais que cortam cabelo com a navalha usam um método tradicional, que só corta desfiando. No método que eu desenvolvi, você consegue fazer cortes curtos e curtíssimos, desfiando e tirando volume de maneira perfeita. Você consegue dominar redemoinhos, você consegue dominar um crescimento a 30 graus na nuca e na costeleta, deixando a nuca e costeleta bem magrinha. Veja o que essas alunas estão falando da técnica da navalha que eu desenvolvi. Então, Sula, eu tinha feito o curso tradicional em 2014, né? E só tinha aquele básico mesmo do básico. E muita vontade de navalha, porque aqui na minha cidade, por ser cidade interior, não tem ninguém especialista em navalha. A única que tinha, ela já tem mais de 20 anos, então ela já saiu, não tem, a gente não acha. E eu sempre gostei do meu cabelo cortado na navalha. E eu vi que era difícil, porque eu tenho bastante cabelo, então ele sempre ficou bom cortado na navalha. E aí eu fui vendo que realmente tem muita gente que tem preconceito com a navalha porque não conhece. Mas eu adorei. Depois que eu assisti sua aula, eu tive coragem, né? Comprei uma navalha, comecei a treinar na minha boneca, depois já comecei a cortar cabelo mesmo, e eu vi que realmente tem uma diferença muito grande e é muito bom. E eu tô adorando. Mas eu não sei quanto tempo que eu já tenho de curso, não sei, mas já foi o suficiente para eu ter mais segurança e melhorar muita coisa. A aquela técnica da navalha, eu tô amando.
Não é Eu legal? morria de medo. É, então. Nossa, eu tô adorando. É muito bom, muito legal a técnica da navalha. Muito Você bom faz, mesmo. você faz o que você quer no cabelo, né? Assim de A uma gente maneira faz o que fácil, né? quer. É muito legal. Eu amo cortar cabelo É. com a navalha. Muito legal. Eu morria de medo. Agora É. eu tô adorando. Ai, que bom. Você não chega, nunca cortou o cabelo com a navalha? Nunca chegou a cortar o cabelo com a navalha? Antes de Não, conhecer. só depois que eu vi sua aula que eu tive coragem. É. Ai, que legal. Então você já está praticando, perdeu o medo, então. Não tem mais medo. Já. Nem nas minhas clientes conta, porque eu tenho as clientes que estão vindo. Aí eu tô metendo a navalha. Você está metendo, não. Elas estão gostando? Estão adorando. Elas gostam. Nossa, eu corto muito cabelo com a navalha aqui. O pessoal chega e fala, cadê a sua navalha? Como ela fala? Elas falam, é sua navalha mágica. Você aprendendo essas 3 técnicas, que são técnica da tesoura fio laser com cabelo molhado, técnica da tesoura fio navalha com cabelo seco e técnica da navalha com cabelo molhado, você não irá mais cometer o erro de tomar sopa com garfo. Você não terá mais medo de executar qualquer tipo de corte. Usando esses 2 pilares, a leitura do corte e a execução do corte, você já estará à frente do seu concorrente. Esse é o segredo para você não fazer cortes de maneira aleatória e intuitiva. Primeiro cortando para depois ver como é que fica. Chega de cortar o cabelo pensando, seja lá o que Deus quiser. E não basta só fazer a leitura do corte de maneira perfeita. Você precisa dominar as 3 técnicas que te falei aqui. Tesoura fio laser com cabelo molhado, tesoura fio navalha com cabelo seco e a navalha com cabelo molhado. Imagina você, a cliente chegando no salão para cortar o cabelo e fazendo questão de cortar com você. E ela te diz, eu faço questão de cortar com você, viu? Foi minha amiga que te indicou. Ela fez um corte com você que eu amei. Aí ela te mostra a foto do corte que ela quer. Em vez de você ficar com aquele medo por não ter certeza se vai conseguir fazer aquele corte, você fica confiante, pois você já domina os 2 pilares para fazer um corte perfeito. Imagina você, em vez de começar o corte dela pensando, vou fazer esse corte e seja lá o que Deus quiser. Não, você já faz a leitura do corte, você já sabe exatamente qual posição da mecha e qual técnica usar. E você não está sentindo aquele frio na barriga. A sua mão não está tremendo, ela está firme. Pois esse corte é um dos cortes que você já aprendeu no curso e já executa de forma perfeita. Imagina você, em vez de demorar 50 minutos ou até mais de 1 hora para fazer o corte dessa cliente com um método complicado, você termina esse corte em apenas 20 minutos, pois está usando um método simples e sem complicação. E esse corte sai perfeito. A cliente, ao invés de olhar no espelho e dar um sorriso amarelo e ficar em silêncio, não, ela abre aquele sorriso e fala, nossa, ficou perfeito, eu amei. E a primeira coisa que ela faz é pegar o batom na bolsa para passar. E além do mais, ela te agradece como se você tivesse feito um favor ou dado um presente para ela. E esse mesmo sorriso que ela dá, você também dá, porque você ama essa profissão. E essa cliente vai para casa e continua satisfeita, pois mesmo depois de uns dias ao lavar e secar o cabelo ao natural, ela vê que o corte dela realmente está perfeito. Não está torto e com degraus, pois você não escondeu a poeira debaixo do tapete. E ela passa a te indicar para todas as amigas e familiares dela, dizendo que você é o melhor cabeleireiro ou a melhor cabeleireira da região. Você passa a ser uma referência. Agora imagina isso se tornando cada vez mais comum, cada vez mais clientes vendo você como uma cabeleireira ou como um cabeleireiro de confiança delas. E ela se indicando cada vez mais e cada vez mais clientes saindo felizes do salão depois de cortar o cabelo com você. Tudo isso porque você está
conseguindo fazer cortes perfeitos e realizando os desejos das suas clientes. Pois é, isso pode se tornar real para você. Olha, eu recebo com frequência mensagens de profissionais perguntando se eu tenho algum curso completo, um treinamento em cortes perfeitos, para se aprofundarem ainda mais. Sim, eu possuo um curso completo, desde o básico para quem está começando e para quem quer se aperfeiçoar, onde eu ensino na prática vários tipos de cortes, feitos em clientes reais, com cabeças e cabelos diferentes, desde o curtíssimo até o longo. Todos baseados nos 2 pilares que você viu na aula de hoje. Mais para frente eu vou te falar um pouco sobre o curso Cabeleireiro de Confiança. Por enquanto, o que eu quero agora é que você foque aqui na Semana dos Cortes Perfeitos, tá ok? Nessa aula de hoje eu te mostrei os 2 pilares que você precisa aprender para fazer cortes perfeitos, que são: o pilar 1 é a leitura do corte, que é você saber qual ângulo usar e em qual direção você vai apontar a mecha. Pilar 2, execução do corte, que é você saber qual técnica usar, que são técnica da tesoura fio laser com cabelo molhado, técnica da tesoura fio navalha com cabelo seco e a técnica da navalha com cabelo molhado. Agora me fale, o que você achou dessa aula de hoje? Entre lá na comunidade do Facebook e deixe o seu comentário falando o que você achou dessa aula de hoje. Falando qual dos 2 pilares você ainda não domina e poste também alguma foto de cortes feitos por você. Vou fazer questão de ler e responder. Para entrar na comunidade é só clicar no botão abaixo desse vídeo. No próximo vídeo eu vou responder algumas perguntas com algumas dúvidas que recebi aqui na Semana dos Cortes Perfeitos e mostrar mais alguns cortes feitos usando os 2 pilares do meu método. Um super beijo, até sexta-feira na próxima aula.